Fala aí, galerinha do bem. Como vocês estão? Ó, Então, gente, na verdade, antes de ontem, a gente assistiu a Liga da Justiça, a gente assistiu na quarta-feira no feriado, só que como a gente pegou uma sessão tarde, a gente chegou tarde, a gente chegou hoje, é isso aí, estamos gravando agora, que é isso que importa. sim. É, mas aí agora vamos gravar e vamos contar um pouquinho pra vocês do que achamos desse filme maravilhoso, inclusive da DC, tá? Então é isso aí, gente, vamos lá. Pra quem não sabe, Liga da Justiça tá vindo aí depois de Batman vs Super-Homem, depois da apresentação da Mulher Maravilha. Não teve um filme do Flash, tem um seriado ainda. Teve o seriado do Flash, mas que não é o mesmo personagem, não é o mesmo ator. Também não é cronologicamente falando a mesma linha de tempo. Apesar dos dois serem o Barry Allen. Exato. Tá apresentando o Cyborg, novo aí pra gente, o Aquaman. E pra quem assistiu antes, teve o Homem de Aço, que foi o antes do Batman vs Super-Homem. E o Batman vs Super-Homem é o que apresentou o Ben Affleck como Batman. Tá rápido, né? Então, coisinha rápida, gente. Só pra vocês saberem. Sim, DC está fazendo a mesma jogada da Marvel, que é criar um universo interligado entre os filmes. Muito bacana a ideia deles, só pecaram, na minha opinião, Batman vs Superman. Homem de Aço, ok. Mulher Maravilha, ok. Batman vs Superman, não. Eu não concordo com ele. Eu acho que todos estão na linha ali do... Batman vs Super-Homem mediano pra cima, Homem de Aço mediano pra cima, Mulher Maravilha bom pra mediano. Deu pra entender? Enfim. Tá valendo, tá valendo. Vamos conhecer um pouquinho dos personagens, só pra gente entender mais ou menos como é que funciona esse universo. A reclamação da galera. Gente, tá muita piadinha. Não tá muita piadinha. Você tem um personagem ali que é o Barry Allen, que é o Flash, que ele é o alívio cômico. Isso tanto nos quadrinhos, quanto no desenho, quanto no filme. Certo? E ele foi um ótimo alívio cômico para o filme, eu achei bem legal. 90% das partes cômicas são dele. Tem aí uma porcentagem, esses outros 10% teve outras partes cômicas que não pertenceram exatamente a ele. Que eu achei, inclusive, esses outros 10% muito bacana. Sim. E também introduzindo mais outros dois personagens que não haviam sido colocados nesse universo, nesses outros filmes, que foi o Cyborg, o Victor Stone, e, no caso, o Arthur, que é o Aquaman. Exatamente. Bom, na minha opinião, o Cyborg, eu gostei muito do ator, eu gostei muito da forma que eles introduziram o personagem, mas na minha opinião, que eu não conheço direito o Cyborg, faltou eles acrescentarem no filme, sei lá, uns 5 minutinhos falando um pouquinho mais da história dele. Acho que justamente por não ser um personagem muito conhecido, não participar aí da maioria de filmes e faltou eles explicarem um pouquinho mais para os leigos. Sim. Existe um conflito dele que seria interessante um filme solo ou, de repente, algum outro filme que pudesse pegar somente essa parte dele, desse conflito dele. Mais uns 5 minutinhos a mais já teria ajudado. Bastante, muito. Mas bem bacana, ele conhece mais o personagem, porque eu confesso, eu só conheço o Cyborg dos Jovens Titãs, ele quer me bater por causa disso. Mas foi bem bacana. O Aquaman. Bom, Aquaman, pra quem conhece, o cara é um Atlante, ou seja, ele vive no fundo do mar, ele tem uma história de verdade. Não é um super amigo com calça laranja. Não, com camisa laranja, calça verde. Calça verde grudadinha. Então, que só fala com peixe. Não, ele não é isso, tá? Então, pra quem conhece o Aquaman, sabe que realmente ele é um Atlante. Um Atlante ele é extremamente forte, ele é extremamente inteligente e além de tudo, consegue respirar debaixo d'água. Né? Mas... Tanto é que tem ligação, entre aspas, modo de dizer ligação, Atlantes, Amazonas, tudo mitologia. Então...
Os dois aí são das antigas. A DC sempre trabalhou bastante com essa parte de mitologia, e isso eles continuam fazendo até mesmo nos filmes, tá? E falando da DC, é muito importante ressaltar que, assim como o Marvel, você pega todas as histórias de HQ e você joga no lixo, porque eles fizeram um universo alternativo nos filmes, que tá bacana, porque pelo que a gente conversou, os personagens mantêm a essência dos personagens. Eu achei o Batman muito bacana. Batman, gente, Batman não é só o Batman dos filmes, não é só naquele auge, eu acabei de treinar, olha como eu sou bonzão. Você tem, no HQ você tem vários momentos do Batman, desde ele mais novo até ele mais velho. Inclusive tem o Batman of the Future, que é o Batman do futuro, que é ele lá, velhão, treinando. O Terry McGinnis e aí. O Terry McGinnis, que é o jovem Batman. Enfim, eles pegaram na cronologia um Batman um pouco mais maduro, que é o Ben Affleck, que também é bacana, tá, gente? Não é porque ele não acabou de sair do treino que ele não é um Batman bacana. Exato, ele tá muito bem pra cá. Então, assim, esquece um pouco as HQs, eles pegaram a essência dos personagens, pelo que a gente estava conversando, pelo pouco que eu conheço, pelo muito que ele conhece, porque na verdade eu conheço mais Batman. Cyborg eu não conhecia muito, Flash eu não conhecia muito, e Aquaman eu conhecia só dos Super Amigos. Tanto é que eu gostaria muito que tivesse os irmãos gêmeos, os super gêmeos. O Zan, a Jaina e o Rick. Super gêmeos, ativar! Mas infelizmente eles só foram feitos para o desenho, então a gente esquece deste sonho. Em forma de um balde de gelo. Em forma de máquina! Ok, não é todo mundo que vai entender isso, mas tudo bem, vamos voltar para o filme. Sim, filme muito bacana, gente. Realmente a DC está se superando cada vez mais. O filme tá legal. Se você for com o intuito de assistir um bom filme de ação e de super-herói, você não vai se arrepender. É muito legal. Exato. Gostamos do Aquaman, acho que a atuação dele foi muito bacana. A Mulher Maravilha. O que a gente tem pra dizer da Mulher Maravilha tá aí, depois a gente coloca o link da crítica do filme da Mulher Maravilha, que tem alguns detalhes que a gente não gostou muito, que se repete nesse filme, mas fazer o quê, né? Ela já podia estar um pouquinho mais evoluída até neste filme, que não aconteceu, mas ok, nada que estrague. Realmente você vai sentir assim, questão de cronologia, você vai sentir essa diferença. Mas se você não se apegar muito a isso, você vai ver que ele é excelente. Exato. Batman e Super-Homem, o que dizer de Batman e Super-Homem? Estão melhores agora. Exato, mas estão melhores agora do que no Batman vs Super-Homem. Pois é. Então assim, tanto é que talvez por a gente não ter gostado tanto de Batman vs Super-Homem, eu acho que a Liga da Justiça superou as nossas expectativas, ele foi melhor do que a gente estava esperando. Os efeitos especiais são incríveis, a mensagem de som tá incrível. Não tem CG tosco. Não tem CG tosco. Então acho que assim, a gente assistiu em 3D, valeu super a pena, e é isso. Eu também não tenho nada a acrescentar assim, a não ser que realmente vale a pena. As músicas são ótimas também. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aí, tá? Ajuda bastante a gente e segue o canal. É isso aí. Até a próxima. Beijo, galerinha do bem.